Semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade desta semana ficou marcada pela retirada das tropas francesas, europeias e também canadianas do Mali, após meses de tensão entre Paris e Bamako. Esta decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo presidente Emmanuel Macron. Ouçamos o presidente francês numa tradução de Miguel Martins. Nous nous sommes rejoints sur une évidence. Estamos de acordo quanto ao óbvio, que é não podermos ficar mobilizados militarmente ao lado das novas autoridades, das quais não partilhamos nem a estratégia, nem os objetivos ocultos. Esta é a situação com a qual estamos confrontados atualmente no Mali. A luta contra o terrorismo não pode justificar tudo. Com o pretexto de ser uma prioridade absoluta, ela não se deve transformar no exercício de conservação indefinida do poder. Ela também não pode justificar uma escalada da violência com recurso a mercenários, cujos abusos foram testemunhados na República Centro-Africana e cujo exercício da força não é regulamentado por nenhuma convenção. Nestas condições, a França e os seus parceiros mobilizados em missões de luta contra o terrorismo, nomeadamente a Força Takuba, tomaram a decisão de retirar a respectiva presença militar do Mali. Esta retirada traduzir-se-á pelo fecho das bases de Gossi, Menaka e Gao. Glória Silva, empresária portuguesa radicada em Bamako, falou-nos sobre a reação dos malianos após este anúncio. Se falo com amigos meus do Norte, que estão no Norte e que vão continuar no Norte, esses estão apreensivos, cheios de medo e dizem que dentro de pouco tempo os jihadistas, o Yada Galil, toma conta de todo o Norte e chega a Bamako. O pessoal de Bamako acham que o Goita, o golpista, o coronel, que vai defender o Mali. Hoje, em Bamako, eles estão convencidos, a maior parte da população que reside em Bamako, estão convencidos que o exército maliano os vai defender e que vão ser soberanos. É o que está na linguagem do dia-a-dia por todo o Bamako. Passamos agora para a África lusófona. Na Guiné-Bissau viveram-se momentos de incerteza no passado dia 1 de fevereiro, após homens armados terem tomado o palácio do governo e tirado a vida a 8 pessoas. O primeiro-ministro Nuno Nabian falou pela primeira vez sobre o assunto aos microfones de Liliana Henriques. Foi um ato brutal. Ninguém esperava, de facto, que isso ia acontecer. O governo estamos a dar o nosso máximo, tendo em conta as circunstâncias Covid-19, a dificuldade que o governo tem de fazer crescer a nossa economia. Com tudo isso, há alguns progressos notáveis, não é? Há investidores que estão a ganhar coragem de vir para a Guiné-Bissau investir e, de repente, acontece um ato deste tipo. É inexplicável aquilo que aconteceu e ninguém sabe, de facto, a razão. Quem é que está por trás disto? Porque isto é fundamental. Agora a justiça que faça o seu trabalho. Eu espero a capacidade do Primeiro-Ministro colaborar com as autoridades. Penso que isto já é uma tradição na Guiné-Bissau. Acontecem essas histórias de golpe de Estado, levantamento militar, não sei o que e tal, rebeliões, etc, etc. E nunca se responsabiliza os autores desses atos. Penso que é importante desta vez que a justiça faça o seu trabalho de forma livre e independente. Chamar essas pessoas à justiça para serem responsabilizados. Por sua vez, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o general Biagué Nantan, disse que o ataque ao palácio foi perpetrado por pessoas reincidentes. Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, reagiu a estas afirmações em entrevista à RFI e reiterou o seu apelo para que a investigação deste assunto seja feita por uma comissão independente. Lamento que insistamos em fazer uso de avaliações pessoais, avaliações que eu não sei se têm suporte no tal inquérito que devia acontecer. Sabe que, infelizmente, a Guiné-Bissau já passou por muitas situações de instabilidade, de atentados, aquilo que nós chamamos de inventonas. E, portanto, é preciso chamar a atenção que um país, para ser credível e para poder, de facto, criar condições de estabilidade, não é lançar para o ar aquilo que é mais conveniente e aquilo que responde melhor aos nossos interesses. É seguir a regra do jogo. Houve uma situação
cria-se uma comissão, envolve-se nessa comissão entidades vocacionadas e que têm capacidade e competência para fazer esse trabalho, para que, ao apresentarem o resultado do seu trabalho, todos possam se reconhecer na transparência do trabalho executado. Agora, não se conclui um trabalho, não há uma comissão independente de inquérito e ao meio do trabalho nós já sabemos o que é que aconteceu, já sabemos quem é que esteve envolvido, nós já fazemos conclusões que, até prova em contrário, me parecem algo precipitadas. Passamos agora para Moçambique. O antigo presidente moçambicano Armando Guebuza disse esta semana em tribunal que o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, poderia esclarecer melhor detalhes do projeto económico e financeiro que gerou as dívidas ocultas pelo cargo que ocupava na altura como Ministro da Defesa. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. Armando Guebuza assume a responsabilidade do endividamento do país, mas aponta o dedo às decisões tomadas ao comando operativo, cujo chefe é quem devia esclarecer alguns aspectos ao tribunal. O comando operativo tem tinha o seu chefe, que era o Ministro da Defesa Nacional. O antigo Presidente da República é o último declarante a ser ouvido nesta fase de produção de provas no âmbito do julgamento do maior escândalo da corrupção em que o Estado moçambicano ficou lesado em 2,2 mil milhões de dólares durante o seu último mandato, entre 2013 e 2014. Em Bruxelas teve ainda lugar esta semana a Cimeira União Europeia-União Africana, que juntou 40 chefes de Estado e de Governo do continente africano e os 27 líderes europeus. A questão da saúde, a capacidade de produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19 esteve no centro das discussões. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, reconheceu a urgência do continente africano a aumentar a capacidade de vacinação em entrevista a Neide Ribeiro. Nós já tínhamos uma expectativa de que, a nível da Cimeira, iria haver um quadro de compromisso, que é importante para que as relações entre a África e a União Europeia possam ganhar um novo patamar, uma nova era. Em termos de grandes compromissos, em termos de agenda, creio que ficou definido. Depois as mesas redondas, que são temáticas, nós participamos numa que é muito importante, tem a ver com as transições energéticas, as alterações climáticas, a problemática das conectividades e a transformação digital, que para um país como Cabo Verde e os CITES têm uma implicação muito forte. Qual é que é a posição da África relativamente às vacinas? Primeiro, fazer com que a África aumente o seu nível de vacinação. É muito baixo. Estamos a falar da necessidade de criar melhores condições para que se reduzam os riscos e incertezas relativamente ao comportamento deste vírus. Não é o caso de Cabo Verde. Nós temos mais de 73% da população já vacinada com 2 doses. Depois já há também o lançamento de uma mensagem muito clara que a África tem a condição de sustentabilidade nos serviços de saúde. É o ponto final nesta rúbrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana.